E se eu te dissesse que a tempestade que te assusta é justamente o caminho que Jesus está usando para te ensinar a caminhar sobre ela? Que o vento que parece contrário é o mesmo que vai te levar mais perto do milagre? Pedro não sabia andar sobre as águas, mas deu um passo e Jesus, em vez de condenar sua queda, o segurou pela mão. Hoje você vai descobrir que mesmo quando a fé falha, o amor de Cristo permanece firme e que ninguém afunda quando Jesus está por perto. O contexto do milagre, Mateus 14, 22, 23, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. A multidão queria coroá-lo rei, mas ele não se deixou prender pela aprovação dos homens. Ele sobe ao monte para orar e manda os discípulos atravessarem o mar, sozinhos. Às vezes, Jesus permite que a gente enfrente o mar sem ele no barco. Mas isso não é abandono, é preparo. A tempestade começa no meio do caminho, vê o 24. O barco, entretanto, já longe da terra, era açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Eles obedeceram. E ainda assim veio a tempestade. Nem toda tempestade é fruto de desobediência. Às vezes, ela é consequência de uma obediência corajosa. Jesus mandou ir, mas não disse que seria fácil. O vento era contrário, mas o propósito era favorável. Jesus aparece na quarta vigília da noite, vê no 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. A quarta vigília é entre 3h e 6h da manhã. A hora mais escura, a hora do cansaço, a hora da exaustão. Mas também a hora em que Jesus aparece. Quando tudo parece perdido, ele vem. Não atrasado, não adiantado. No tempo exato. Eles pensaram que era um fantasma. Fit 26. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! Jesus chegou, mas eles não o reconheceram, porque o medo turva a visão espiritual. Muitas vezes, Jesus está perto, mas a dor, o medo, a ansiedade nos impede de perceber. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes, Jesus está passando por cima do que te assusta, mas você ainda não percebeu. Jesus fala antes de agir, verso 27, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Antes de estender a mão, Jesus libera a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. A palavra dele é o antídoto para o medo. Quando ele diz sou eu, tudo muda. Pedro pede algo impossível. Verso 28. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro era ousado, mas sua ousadia nasceu da fé. Ele não se jogou na água. Ele esperou Jesus mandar. O milagre sempre obedece à voz de Cristo. Pedro anda sobre as águas. Via 29. E ele disse: vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Esse é um momento único na história. Um homem comum andando sobre um mar furioso. Pedro venceu o medo dos ventos, o peso da lógica, o limite do natural. Porque quando a fé se apoia em Jesus, até o impossível vira chão. Mas Pedro começou a afundar. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me! A fé vacilou, o medo entrou e ele começou a afundar. Mas o mais lindo vem agora. Pedro gritou por Jesus e Jesus não esperou. Jesus estende a mão, verso 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus não deixou Pedro afundar, ele não zombou. Ele segurou e só depois ensinou, porque o amor vem antes da correção. Jesus resgata e depois fortalece. Eles voltam juntos para o barco, verso 32, e subindo ambos para o barco, cessou o vento. Ambos. Pedro voltou andando sobre as águas com Jesus. Você pode ter caído, mas vai voltar de pé, porque quem segura sua mão não te abandona no meio do processo. Os outros apenas observaram. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. 33. Os outros não arriscaram, não saíram do barco, mas também não tiveram o toque da mão de Jesus. Pedro teve medo, sim, mas teve fé suficiente para tentar. O mar não é sinal de ausência, mas de revelação
Jesus aparece na hora escura. A palavra dele sustenta o impossível. Mesmo quando falhamos, ele nos segura. A queda não anula o chamado. Você pode estar no meio do mar, pode estar cercado de ventos, dúvidas e medo, mas Jesus está vindo na sua direção. Mesmo se você falhar, ele vai te segurar, porque o que ele começou, ele vai terminar. Não tema o mar, não tema o vento. Tema apenas viver uma vida onde você nunca ousou sair do barco. Se essa palavra falou com você, comente. Jesus me segurou mesmo quando eu afundei. Compartilhe com alguém que está enfrentando uma tempestade. Inscreva-se no canal Triunfo Espiritual e ative o sininho. Aqui a palavra te fortalece para andar sobre as águas